do Pai Celestial, no nome sem igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, queremos render-te graças, queremos te agradecer. Obrigado, Deus, no nome de Jesus Cristo, por nos teres trazido até aqui, nos segurado, nos sustentado, continua nos abençoando, falando aos nossos corações, dá-nos saúde, acrescenta-nos a fé, o que nos basta, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus e graças a Deus, quem nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos abrir essas Bíblias em São João capítulo 6, versículos do 16 ao 21. São João 6, do 16 ao 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Podeis vos assentar. O irmão Brana pregou essa mensagem: sou eu, não temais. Na hora dá medo, né? Tem hora que dá medo. Já pensou? Lá vem aquela coisa andando por cima do mar, e o mar está agitado. Deu medo neles. E Jesus disse: sou eu, não tem mais. A salvação tem horas que é comparado com um barco, tem horas que é comparado com um trem, né? Barco da salvação, trem da salvação. Mas é um estado, um sistema, é uma descrição de uma trajetória para o céu. Você já pensou? Você indo no meio da viagem, né? Geralmente o meio da viagem é mar profundo. De repente você adoecesse, o resto da tripulação lá do barco dissesse: não, vamos jogar fora, está doente. Você ia querer que lhe tratassem para você continuar a viagem. Você não ia querer que, mas adoeceu, vamos jogar fora. Adoeceu, vamos jogar aqui no meio do mar, deixa aí, está doente mesmo. Não, você não ia querer ser jogado fora. Você ia se pedir para lhe tratarem, para que você prossiga a viagem. Irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. E todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Já pensou? Quando o irmão Brana disse: se Deus tirar as mãos de misericórdia de mim, eu faço pior. O fulano fez isso, isso, isso. Se Deus tirar as mãos de misericórdia de mim, eu faço pior. Mas talvez você pense que você não tem perigo, porque você não depende das mãos da misericórdia de Deus. Se Deus tirar a mão de misericórdia de você, você segue sozinho. Irmão Brana vai dizer aqui que a primeira coisa que eles fizeram foi sair sem Jesus. E você sair deixando Jesus para trás. O irmão Brana diz que você cai na mão do inimigo. Você deixa Jesus para trás, o inimigo vai atrás de você. Não se esqueça que o diabo está ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos ler essa mensagem, vamos estudar ela aqui calmamente. Parágrafo 2. Normalmente, quando vamos ter algumas noites como esta, sempre tentamos ter os serviços e as coisas do altar primeiro, porque está escrito: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então outras coisas vos serão acrescentadas.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E estou feliz por isso. E nós todos, queremos encontrar todo o favor com Deus que possamos encontrar. Eu quero encontrar favor com Deus. Porque precisamos de toda a graça que Ele nos pode conceder. Estou falando por mim mesmo, disse o irmão Brando, né? O mais necessitado. Aleluia. Agora, do 10 ao 16. Agora, ontem à noite eu falei com vocês um pouco, e hoje à noite é um serviço de cura. Nós não reivindicamos, se acaso houver alguém aqui que não pode entender isso, nós não curamos ninguém. Nós apenas oramos pelos doentes. Eu vi dezenas de milhares de pessoas curadas, mas nunca curei uma. Aleluia. Tenho tido algumas respostas diretas à oração, por orar pelos enfermos, mas nunca curei ninguém. E não acredito que esteja no poder do homem. É uma obra consumada que Cristo fez no Calvário. Aleluia. A cura não está dentro do homem, nem mesmo nos médicos, hospitais, remédios. Não há médico, hospital ou medicamento que possa curar. O curador é Deus. Os medicamentos ajudarão. O médico pode ajustar um osso, diagnosticar um caso e administrar remédios para matar germes, mas Deus faz a cura. Ele poderia ajustar meu braço, mas ele não conseguiria curar meu braço. Ele poderia arrancar o dente, mas não curar o dente de onde ele saiu, o lugar de onde ele saiu. Ele pode operar e retirar um apêndice, mas ele não pode curar o lugar que ele cortou. Vê? É preciso que Deus faça isso. E nós não somos contra os médicos. Né? Tem crente que não toma remédio, eu tomo remédio. O meu médico é Jesus. O meu também é. Mas enquanto eu não precisar de marcar uma consulta direto com Jesus, eu posso marcar com os outros aqui. Quando todos os outros aqui não puder resolver, eu vou marcar com Jesus mesmo. Né? E também, se eu tiver fé, porque é uma questão de fé. O irmão Brando falou, a pessoa diz assim, eu tenho fé, irmão Brando, não está na fila de oração. O irmão Brando falou, se na realidade você tivesse fé, você não estava na fila de oração. Você já chegava aqui curado. Pregação, irmão, é perfeição. A palavra de Deus é perfeição. Nós pregamos a palavra de Deus para que ela vá nos aperfeiçoando, e não para exigir a perfeição de ninguém, porque nós não vamos poder dar a perfeição para Deus. Deus nos dá a perfeição e nos abençoa, mas nós não podemos voltar em perfeição com Deus. E nós não somos contra médicos, hospitais ou remédios, somos por eles e oramos por eles para que Deus dê mais conhecimentos aos seus servos. Mas quando o médico chegou ao fim da estrada e seu remédio não ajudará mais o paciente, e ele pronuncia que o paciente vai morrer, acredito que o paciente tem o direito de vir ao grande médico e pedir por misericórdia. Amém. É a hora de ir. E este é o tipo de pessoas pelas quais eu oro. Os filhos de Deus, meus amigos e pacientes dos médicos, são por eles que eu venho orar. Eu não oro por isso sozinho, por mim mesmo. Eu nem sequer atribuo as curas à minha oração. Eu acredito nas orações de todas as pessoas que estão na audiência, que estão orando ao mesmo tempo pelas pessoas por quem eu estou orando. Juntos nos posicionamos. Depois do Pentecostes, quando eles se reuniram em um lugar, e todos em um acordo começaram a orar. O Espírito Santo sacudiu o prédio onde eles estavam reunidos. Vê? Unidos permaneceremos em pé. Nós somos kentuckianos. Unidos permaneceremos. Divididos cairemos. Irmão, tudo que vem para enfraquecer, para dividir, vamos dizer assim, é a ponta do rabo do diabo.
O diabo colocou a ponta do rabo ali, para dividir. Deus não quer dividir. Deus quer somar, Deus quer aumentar. Muitas vezes, ao ouvir as reuniões, chegando às reuniões, carta vem perguntando: qual é a sua doutrina, irmão Brana? Você era batista? Você ainda acredita em segurança eterna? Você é do somente Jesus? Você batiza? Você asperge? Eu direi isso. Eu tenho uma doutrina, a grande doutrina fundamental evangélica da Bíblia. Aleluia! Qual é a nossa doutrina? É a Bíblia. Qual é o nosso manual de doutrina? É a Bíblia. Aleluia. Até onde sei, nunca deixei uma reunião com qualquer confusão. Nunca foi no lugar e dividiu. Tem pastores aí que quando vão no lugar, divide. Tem histórico que onde eles pisaram, dividiu. Diferente do espírito do profeta da era. Sempre tentei deixar a reunião com a doçura do Espírito Santo. Nunca tentei fazer prosélitos. Eu nunca tento tomar os discípulos de alguém. O que eu tento fazer é incluir o pecador a qualquer igreja que ele deseja ir, desde que ele nasça novamente do Espírito de Deus. Ele é meu irmão e ela é minha irmã, e as doutrinas, eu tenho minhas próprias ideias, mas eu as guardo para mim. Claro, como pregador interdenominacional, eu não poderia chegar impondo doutrina. E como eu já falei aqui, nosso objetivo, irmãos, não é dividir nem fazer prosélito de canto nenhum. Nós estamos pregando essa mensagem porque nós cremos que ela é vinda do trono de Deus com o ministério para preparar a noiva para o arrebatamento. Eu não viria para cá sendo um pregador assembleando para abrir uma igreja aqui. Para quê? Para trazer membros para mim? Eu prego essa mensagem porque essa mensagem é a palavra, creio que ela é a palavra de Deus para a hora. Aleluia. Então, quando eu venho aqui, ou em qualquer outro lugar, e se eu tomar partido de um lado ou de outro, eu estaria jogando toda a influência que o Senhor me deu para uma determinada denominação. Portanto, eu não tomo partido com nenhuma delas. Eu permaneço ao lado de todas elas e tento juntá-las e dizer: nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E essa é a razão pela qual eu não tomo partido ou entro em questões. Todos nós, pessoas fundamentais, cremos absolutamente nas grandes doutrinas evangélicas. Eu, tentando pregar para as pessoas, eu nunca mostro erros das igrejas. Sua igreja prega isso e isso errado. Não, mas eu mostro a verdade. Eu não preciso dizer que uma igreja está batizando errado quando eu mostro que os apóstolos batizaram somente no nome do Senhor Jesus Cristo. É diferente eu dizer que os apóstolos batizaram no nome de Jesus Cristo e mostrar as escrituras, as referências, Atos 2:38, Atos 8, do 14 ao 16, Atos 10, 48, Atos 19, quando os apóstolos batizaram no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Todos nós cremos absolutamente nas grandes doutrinas evangélicas. Cremos que existe um Salvador que salva. Aleluia. Há um Cristo que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em cura divina. Cremos na segunda vinda. Essas são as coisas que eu prego. É isso. Deixe que o resto... Isso compete aos pastores, os pastores que liderem o rebanho do jeito que eles acharem melhor. Eu sou um evangelista. Irmão Bruno disse que Cristo vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir e salvar o seu povo. Ele vem a segunda vez para buscar o seu povo. E ele vem a terceira vez para reinar com o seu povo. Agora estão pondo uma vida de Cristo na nuvem. Que Cristo veio na nuvem, veio fazer o quê? Que não estava previsto isso?
Irmão Branco disse claramente em mais de uma mensagem, e Jesus veio para redimir, para buscar e para reinar com o seu povo. Aleluia. Agora nós vamos ver aqui o 24 e o 25. Aleluia. 21. Então, oramos nesta noite, Pai Celestial, que estes que se reuniram aqui com o propósito de serem curados pelo Teu poder, e estamos lutando por isto, que Tu ressuscitastes dentre os mortos e estás vivo esta noite entre nós. Estamos tão felizes que não estamos adorando uma tradição de algum deus pagão, que é feito de madeira, que não pode falar ou ouvir, mas estamos adorando um Jesus ressuscitado, que é o Filho de Jeová, que foi feito pecado em nosso lugar, e foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos curados. E oramos esta noite para que Ele se manifeste, que Ele não está morto, mas vivo entre nós, e curará os doentes e aflitos, e salvará os perdidos, e trará coragem aos fracos. Receba a glória para Ti mesmo, Senhor, enquanto entregamos o serviço a Ti agora. Agora, eu gostaria de ver se alguma pessoa aqui, que nunca esteve em um dos meus serviços, onde eu orei pelos doentes antes. Você levantaria a sua mão? Os que nunca estiveram em um destes serviços? Há muitos aqui que nunca estiveram na reunião. Agora, obrigado. Eu não clamo ser um curador. Muito pelo contrário, eu acredito que a cura, toda a cura é cura divina. Amém. Eu acredito que não há outra cura além da cura divina. Pois se não fosse assim, Deus disse algo errado quando falou: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. É cura, é promessa da palavra. Aleluia. Fê, Ele cura tudo. Isso não anula o trabalho do médico, ou assim por diante, isso inclui. Ele apenas prepara a cura de Deus, o limpa, ajeita o osso e o prepara para a cura, mas Deus tem que criar células, e apenas um Criador, e este é Deus. Não acredito que existe poder nas mãos de um ministro para curar uma pessoa, mas é uma comissão do Senhor, que nós devemos colocar as mãos sobre os doentes. Quando nós colocamos as mãos sobre os doentes, e aqui não é só para o pastor também, Lucas 16, Marcos 16, a partir do 15, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É para qualquer um isso aqui que crê. E eu acredito que a cura é uma obra consumada, que se completou há 2000 anos, quando Jesus morreu no Calvário. Ele te salvou do pecado e curou tuas enfermidades, e cada bênção redentora é tua por fé naquela obra consumada. Vê? É sua se você pode crer nela. Amém. Como alguém disse há algum tempo atrás, eu não acredito em cura divina, não me importo com o que você diz. Eu disse, certamente que não. Ela não foi dada aos incrédulos, foi a mim, foi dada aos crentes, aquele que crê. Há um ponto de interrogação: se você é um crente, a cura divina é para você. Se você não é um crente, não é para você. Amém. Aleluia. Quando a mulher que esteve no poço com Jesus chegou e disse: eu tenho encontrado um homem que me tem dito tudo o que eu tenho feito, não é este o Messias? E as pessoas foram ver, aqueles homens foram ver. E irmão Brana diz: isso é bom, é uma boa resposta para qualquer um, não critique. Venha descobrir por si mesmo. E então examine pelas Escrituras. As Escrituras sempre estão corretas. Jesus disse: são elas que testificam de mim. Irmão, o crítico, a crítica, o crítico, é a crítica e o crítico, né? O crítico não vê nada sem botar defeito.
né? História da dona Baratinha, é claro que é uma lenda, né? Ela achou uma caixa de dinheiro e queria comprar um marido. Aí começou, quem quer casar com a dona Baratinha tem dinheiro na caixinha, né? Aí atrás de dinheiro vai todo mundo, né? Pode ser uma velha feia, mas muito bonita. Se ela for muito bonita, qualquer um novo quer ela. É igual um velhinho, né? Tá cheio de velhinho bonito, rapaz. Casando com cada garotona aí de 18, 19 anos, velho bonito, olha. 77 anos, 83 anos, bonito. Casando com mulher nova, né? Então a dona Baratinha comprando marido, né? Mas aí a Baratinha era exigente demais. É justamente por isso que ficou velha mesmo, porque é exigente demais, não vai encontrar nunca ninguém que satisfaça. O homem exigente demais não vai encontrar nunca uma mulher que satisfaça ele, porque ele quer a prefeita, né? A prefeita. A mulher quer o prefeito, o perfeito. A mulher quer o perfeito, o homem quer a perfeita. Até que por fim ela simpatizou com o Dom João Ratão. Aí o Dom João Ratão, ela simpatizou em tudo, mas tem um defeito, o Dom João Ratão. A amiga dela falou, qual é o defeito? Ele gosta de feijoada. A pessoa, gostar de feijoada é o defeito. Ou seja, quando você quer botar defeito, irmão, quando você quer criticar, irmão Bruno disse assim, ó, o diabo vai te mostrar bastante o que criticar. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos vir aqui do 37. E antes que eles nos entregassem a comida, aqui vinha uma mulher na rua gritando, veja um homem que me contou as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Não é ele? Porque ele me disse, quando eu estava lá para pegar um balde de água, eu simplesmente fui ao poço, como eu sempre faço, e ouvi alguém pedir-me de beber. E olhei e vi um judeu de meia idade, e ele me disse, mulher, dá-me de beber. E eu disse, não é costume para vocês judeus pedir tal coisa a uma samaritana. E ele disse, se você soubesse quem está falando, você me pediria de beber. Eu lhe daria água que você não precisaria vir aqui para pegar. E nós começamos a falar sobre as diferentes denominações e os lugares para adorar. E ele me disse que Deus era Espírito e que os que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Então, nunca me esquecerei. Ela poderia ter dito isso. Mulher, quando ele virou seus olhos penetrantes para mim, disse, mulher, vá buscar o teu marido e venha aqui. E eu disse a ele, eu não tenho marido, e vocês homens sabem como eu tenho vivido. E ele disse, não, você não tem marido porque você já teve 5 maridos e aquele com quem você está agora não é teu. E claro, ela diria algo assim, fiquei surpresa. Não temos tal coisa em nossas igrejas? E eu me virei rapidamente para olhar para ele. Eu disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Nós sabemos que o Messias será um profeta, pois quando ele vier, ele nos dirá essas coisas. E estas são as palavras que ele disse, eu sou o que fala contigo. Já pensou? As pessoas que dizem assim, eu não acredito em comedor de feijão. Porque é um incrédulo, ele tem essas coisas, eu não acredito em comedor de feijão. Mas ela, quando Jesus falou, eu sou, eu que falo contigo, irmão, aquilo entrou no fundo do coração dela. E ela reconheceu que o Senhor Jesus Cristo, um homem ali, andando com 2 pés na terra, ela estava diante do Messias. Agora, cavaleiros da cidade, vocês, escribas e estudiosos, decidam por vocês mesmos. Não disse Moisés que o Senhor Deus destes últimos dias levantaria um profeta como ele? Este não é ele? Não é este o sinal do próprio Messias? Este é ele. Oh, eles devem ter soltado os remos por alguns instantes, regozijados em saber que foi um ótimo dia. Eles tiveram companheirismo com ele naquele dia. Aleluia. Oh, é sempre um grande dia quando você tem companheirismo com Jesus. Há sempre alguma coisa que fica em seu coração, que você nunca poderá ser o mesmo.
você nunca esquecerá as horas de companheirismo. Devia estar quase completamente escuro, quando escutaram que um saco de dinheiro tilintou bem na popa do barco. Um saco de dinheiro caiu. Aí você sabe, quando fala de dinheiro na Bíblia, você lembra logo de Judas. Você lembra logo de Balaão, que fazia tudo por dinheiro. Nós não somos contra o dinheiro, mas a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E um dinheiro tilintou bem na popa do barco. E o sujeito mal-humorado, o dono do dinheiro, se levantou e disse: é apenas um minuto, senhores. Claro, sabemos que aquele companheiro, sabemos quem é aquele companheiro. Alguém sempre acaba com o companheirismo. Alguém sempre para acabar com o companheirismo. Judas. O diabo tem sempre alguém para acabar com o companheirismo, irmão. Judas, e ele disse: estou bem familiarizado com muitos bons rabinos, conheço muitos bons sacerdotes em nossa região, e não há nenhum deles, nenhum seminário pode apontar que ele tenha entrado por suas portas, mesmo como não desejado. Não temos registro, e vocês também estavam presentes, ouviram o rabino dizer que ele é Belzebu. Claro, nós sabemos, temos que aceitar a sua reivindicação. Ele alegava que Deus era seu pai, mas não há prova disto, porque geralmente as crianças que nascem fora do casamento, geralmente têm coisas fenomenais que eles acontecem. Bom, hoje você crê que Jesus nasceu de uma virgem. Mas quantas pessoas duvidaram? Quantas pessoas ficaram vendo Maria como uma desordenada, que tinha praticado sexo antes do casamento? Falando especificamente no caso de Maria, da qual nasceu o Filho de Deus, que era uma santa de Deus. Porque eu não creio que uma santa de Deus, irmão, vai fazer sexo antes do casamento, não. Né? Vamos entender, uma santa de Deus. Nós somos pecadores ainda. Nós estamos apontando o dedo para ninguém, condenando ninguém, não. Não é isso. É o que eu sempre digo, a palavra de Deus é a perfeição. A palavra de Deus é a perfeição, irmão. Quem de nós é perfeito? Aleluia. E poderíamos estar enganados, cavalheiros, porque este homem pode ser um adivinho. Olha o Judas aí. Olha, ele não, dos fariseus ele não vem. Dos saduceus ele não vem. O rabino diz que ele é um Belzebu. Cuidado. Pode ser um espírito maligno que faz estas coisas, e podemos estar enganados. Nessa hora o vento começou a soprar. As ondas começaram a subir altas no barco. O servo de Satanás tomou a palavra. Já pensou? Pessoa tentando dividir a obra de Deus, Jesus chamou de o servo de Satanás. E sempre há problemas quando ele toma a palavra. Irmão, quem está a serviço do diabo só causa dificuldade. Só causa problema quem está a serviço do diabo. As ondas vêm com raiva. Olha como é que vem. Forte e mais forte o vento soprava. Sem dúvida, o próprio Satanás vislumbrando com seus olhos de lagarto, dizendo: eu vou deixá-los rígidos de medo e depois os afogarei. Eu os tenho longe dele agora. E os ventos tornaram-se tão contrários a ponto que o barco começou a se cobrir de água, com água até a metade dele, e os remos estavam se quebrando, e as grandes cristas das ondas, elas se levantavam e varriam o pequeno barquinho de um lado para o outro. Todas as esperanças tinham se ido, e quando todas as esperanças se foram,
depois de serem pressionados de uma onda para outra. E talvez haja pessoas aqui na mesma condição. Talvez você tenha desejado encontrar Deus e você tenha sido varrido de uma igreja para outra. Tem pessoa que já passou por mais de 10 igrejas. Aí, irmão, o que está fazendo aqui, irmão? Ela acha que ela está escolhendo. O diabo está varrendo ela de uma para outra. Você não brinca com o diabo, não, irmão. O homem não brinca com o diabo, não. O diabo é que brinca. Aproveitando a expressão do irmão Brana. O diabo tem te varrido de uma para outra, todo tempo. Quando eu encontrei com o irmão Tevaldo, aqui em 1900 e, acho que no fim de 94 para 90, ou foi 95, comecei a testificar para ele, ele começou a vir nos cultos, né, com aquele jeitão dele. Quando ele falou que tinha 19 anos de Alcoólicos Anônimos, eu falei para minha esposa, olha, um cara desse é um cara que tem perseverança. O cara está 19 anos no ar, uma pessoa que tem perseverança. Tem pessoa que não tem perseverança, tem pessoa que não consegue ficar num canto muito tempo. Depois de um tempo ela começa a criar problema e sai. Eu falei, se ele vier para a mensagem, ele não vai sair fácil. E graças a Deus, não saiu, está até hoje. Porque ele está do outro lado, agora que ele está mesmo. Agora que ele não sai mais. Aleluia. Talvez você tenha desejado de encontrar Deus, e você tem sido varrido de uma para outra, levando sua carta de igreja para igreja, de metodista para batista, para presbiteriana, para luterana, para pentecostal, para os nazarenos, apenas onda após onda. Ou talvez você tenha sido levado de um consultório médico para outro. As ondas enfurecidas da doença se levantaram, te levaram a um consultório médico, e ele te examina e diz, não há nada que eu possa fazer. E outra onda irá enviá-lo para uma clínica, apenas para ouvir o médico dizer, seu caso está avançado, não há nada que possa ser feito por você. Mas quando todas as esperanças se foram, aconteceu de eles perceberem algo. Eles viram alguém vindo, andando sobre as águas. É assim que ele age. No último momento, na hora mais escura, Jesus vem. E ele vê o caminhão sobre as águas. Agora, o trágico desta cena é que para as pessoas sem esperança, lhes foi enviado a esperança, mas ficaram com medo quando ela chegou. Oh, meu Deus, assim como é hoje, a única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo. Seu barco estava afundando, seus remos tinham desaparecido, e eles estavam à mercê do diabo no mar, e uma tempestade os contorcia, e a única esperança que eles podiam ter estavam vindo a eles, e eles ficaram com medo dela. Quantas pessoas com medo do diabo se abraçam justamente com o diabo? Com medo de ser enganada, abraçam o engano. Deus tem misericórdia de nós, irmão. Eles temiam que fosse um fantasma, algo do tipo, como diríamos por aí, uma assombração. Veio andando sobre as águas, e eles gritaram com medo. Mas uma voz saiu de lá, aquela voz alta o suficiente para acalmá-los, e disse, não tem mais, sou eu. Aleluia, não tem mais, sou eu. Não tem mais, tem de bom ânimo. Essa é a mesma voz que vem a nós nesta noite. Aquela voz quando estamos em desespero, quando estamos no final da nossa jornada, de igreja em igreja, trazendo nossa carta de igreja para metodista, para batista, para presbiteriana, para pentecostal, assim por diante. Ouçam, todas as igrejas estão bem, mas essa ainda não é a resposta. Quando você saiu de consultório a consultório médico para a clínica, está tudo bem, mas essa ainda não é a sua resposta. Eles te desanimaram. A resposta está no edifício nesta noite, o Espírito Santo de Deus. Não tenham medo, Ele não faz fanáticos, Ele toma os fanáticos e os faz santos. Não tenham medo dEle, é a única esperança que vocês têm. Aleluia. Oh, você poderia ouvi-los gritar e dizer, isso é fanatismo lá em Chautauqua. Não se aproxime, não acreditem nisso. Você examina as Escrituras, pois são elas que testificam de Cristo.
Compare a palavra com a palavra e Espírito com o Espírito, pois o Espírito Santo só pode produzir as obras do Espírito Santo. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, disse ele. Eles pensavam que ele tivesse ido embora. O diabo pensou que ele tivesse ido embora, porque ele disse que tinha que descansar um pouco. Ele estava cansado, ele tinha que descansar e orar. Posso imaginar algum deles dizendo: não devíamos ter saído sem ele. Aleluia! E esta é uma boa conduta. Você sempre terá problemas se você partir de algum lugar sem ele, porque o diabo está na sua trilha. Então ele veio, porque ele não tinha de orar ou descansar. Os pregadores e muitas pessoas tentam nos contar hoje. Não todos os pregadores, não todas as pessoas, mas muitos tentam nos contar, muitos, que ele não se importa mais, que Deus não está se importando. Ele foi descansar e o mundo acabou sendo deixado para a igreja fazer o que quiser, mas ele não tinha feito isso. Ele escalou a montanha mais alta da Palestina e ficou lá observando-os o tempo todo. Ele não está morto, ele está vivo. Ele subiu tão alto, quanto mais alto você sobe, mais você pode ver. E ele foi todo o caminho até o trono do Pai, sentou-se ao lado direito, ele observa. Aleluia. Quando o pequeno barco, ele disse, estava no meio do mar, as ondas eram contrárias, ele estava sentado lá em cima observando. Ele não está sentado em uma montanha esta noite, mas ele está sentado em glória. Aleluia. Seu olho está no pardal, e eu sei que ele nos observa. Deus está vendo tudo, irmão. Ele sabe quão contrárias são as ondas para você. Quantos espinhos estão tentando sufocar a plantinha? Quantos problemas estão tentando sufocar você, sufocar a sua fé? Irmão, as plantas que sufocam são chamadas especialmente as trepadeiras. Algumas trepadeiras nascem no chão e vão se enrolando. Quando a trepadeira daquela pega um pé de milho, o milho não produz mais nada, né, mamãe? Produz nada, fica sufocado, é capaz até de morrer de botar espiga. E se não morrer, mas é sufocado, ela sai enrolando, subindo, sobe no feijão, sobe em tudo. E o diabo quer subir, irmão, grudado na gente. E o diabo usa a própria terra. Olha, um dos maiores sufocos, um dos maiores trepadeiros que o diabo usa para matar pessoas é o orgulho. É o orgulho. Existe uma trepadeira chamada orgulho, que para você arrancar ela, você tem que suar bastante. Tem uma postagem da internet que diz assim, da igreja para o mundo é um pulo. Do mundo para a igreja é uma guerra. Porque sair da igreja e ir para o mundo é um pulo. Mas para voltar do mundo para a igreja, irmão, não é mais pulo não, tem uma corrida muito grande depois atrás. Ele nos observa, ele sabe quão contrárias são as ondas para você. Ele sabe que o médico disse e ele se importa com você. Ele te ama e ele virá na última hora. Por isso que não devemos entregar os pontos. Não devemos entregar ponto, não. Eu tenho fé em quem tem coragem, irmão. Então a pessoa não pode ser teimoso. Teimoso a ponto de ser teimoso mesmo. Mas quando tem que lutar, tem que ter coragem para lutar. Mas não tenha medo dele enquanto ele vier. Quando o susto deles passou, ele entrou no barco, houve uma repentina paz. Aleluia! Você deseja essa paz, Jesus tem essa paz para lhe dar. E que paz repentina para um coração perturbado, que foi de um lugar para o outro, para tentar encontrar algo. E quando eles pararam por alguns minutos e deixaram o Espírito Santo entrar em seu coração, que paz repentina trouxe. Irmão Bruno disse, você se alegra tanto que você quer sair na rua e abraçar todo mundo. Se você não está sentindo isso, você tem falta do Espírito Santo.
Toda a tribulação desta igreja e daquela igreja e esta congregação, tudo está resolvido. E você sabe que o seu Redentor vive porque Ele vive em você. Se você quer que seus problemas sejam resolvidos, irmãos, entregue a Cristo. Entregue a Cristo. Às vezes o problema é que a pessoa diz que entrega a Cristo. Entrega a Cristo. Aí daqui a 5 minutos vai buscar na mão de Cristo. Fica se agarrando com o mesmo problema. Para terminar aqui, 57, Jesus disse, não temais, sou eu. E esta noite o eu é o Espírito Santo. O eu está aqui. O Espírito Santo está aqui. O pastor Joaquim falou de irmão, você faz bem quando vem na igreja. Você faz bem a sua alma quando você vem na igreja. Esse é o Espírito Santo de Deus que desceu para viver na igreja. Deus primeiramente viveu na coluna de fogo, depois foi feito carne por um nascimento virginal e habitou em Cristo. Então, na partida de Cristo, Ele santificou uma igreja que nasceu sexualmente, para que Ele possa santificar este povo e viver neles. Sua presença, o Espírito Santo, para continuar a obra. E esta noite o Espírito Santo está aqui terminando, ajuntando, terminando a obra, selando o livro, pois o último nome entrará nele algum dia, e ele nunca adicionará um extra. Eu creio que foi Martim que disse lá no começo, não foi Policarpo que disse, quando o último eleito entrar, a porta da graça se fechará. E é o que o irmão Bruno está dizendo aqui, que o último nome que está no livro da vida, quando ele entrar, a porta vai se fechar e não vai ter mais nenhum outro. E quando essa porta se fechar, irmão, quem está dentro, quem está fora não entra mais. Quando essa porta se fechar, quem está fora não entra mais. Se o seu nome não está no livro da vida do Cordeiro esta noite, meu querido amigo degradado, por favor, peça a Deus que Ele coloque seu nome lá agora, enquanto oramos pelos enfermos. É claro que você sabe disso, né? A pessoa custa reconhecer que o nome dela está no livro da vida. Mas se o nome dela está no livro da vida do Cordeiro, está desde antes da fundação do mundo. Amém? Vamos orar? Irmão Elton aqui orando, por favor. Terminando o culto, pedindo a Deus a misericórdia, né? Não peça a Deus para colocar o nome no livro da vida do Cordeiro, não, porque já está. Desde antes da fundação do mundo, mas peça a Deus para lhe tornar consciente que você é um filho de Deus, que seu nome está lá e você é o herdeiro do céu. Querido Deus, Pai Celestial, queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, por todas essas bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Deus, através dessa pregação, meu Deus. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando, meu Deus, teus filhos, a cada um, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, despede cada um, meu Deus, em paz, meu Deus. Abençoe essa semana, meu Deus. Livra dos perigos, meu Deus, dê saúde. Continue abençoando, meu Deus, a cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ei, deu Paulo. O pendrive deu Paulo, saiu? Ei, Daniel, deixa eu trabalhar, por favor. Ao chegar ao fim desta estrada, minha cruz inteira